aberto e deixar nos fazer. Foi algo que eu fui claro. Os dias pra cá eu tenho orado muito sobre cura. Especificamente, muitas coisas vão ter ocorrido na vida de algumas pessoas exatamente por falta de uma cura completa desses corações. Porque se nós não cuidarmos disso, você pode reproduzir uma pessoa que na verdade não é você. Por falta de cura no coração. Porque quando nós estamos feridos no coração, nós começamos a reproduzir sentimentos, personalidade, caráter profundo que nós não somos. Mas nós começamos a reproduzir isso pela condição em que nos encontramos. E umas 3 reuniões para cá, eu tenho sentido muito forte de ministrarmos sobre isso, para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar, porque senão a gente não consegue ter um trabalho efetivo, sabe por quê? Porque as coisas que nós falamos, que nós ministramos, são um espírito. Mas só que a alma, ela é como se fosse uma porta para que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas venham entrar no nosso espírito. E quando nós estamos feridos, sabe o que acontece? Nós enchemos o nosso espírito com coisas da nossa alma. E aí não existe espaço para algo genuíno de Deus entrar. E tudo isso que nós começamos a encher nossa vida, nós começamos a reproduzir no nosso dia a dia. Então, muitas das vezes, comportamentos que às vezes você diz, meu Deus, eu agi dessa forma. Meu Deus, eu não sabia que eu ia ter essa reação. Ou muitas das vezes são sinais de uma alma ferida. Sabe? E eu não estou falando isso porque eu percebi alguém, mas tudo aqui com 5 pessoas que a gente teve essa direção de estar orando nesses dias por isso. Porque também muitas das enfermidades que são geradas na vida de muitas pessoas são por ocasião de problemas na alma. Sabe? São por ocasião de feridas que ficam guardadas e que nós temos medo de arrumar. Sabe aquela gaveta que você guarda, né, as coisas velhas da sua vida? Você guarda lá foto de ex-namorado, foto de ex-marido, carta de ex-namorado, carta de ex-marido, o dia que te mandaram embora, você guarda até hoje a carta de demissão. Tem gente que gosta de sofrer, e aí tem um cantinho escondido na sua casa e você só guarda essas coisas. Porque no fundo, você tem medo de mexer naquilo, porque aquilo vai levar você ao passado. Então você guarda. Por quê? Porque você não quer resolver o seu passado. Você quer sempre sentir aquela dor. Então, toda vez que você olha, você traz aquela lembrança e você ainda está apegado naquilo. Porque à medida do dia que nós pegamos tudo que é velho, imaginamos e jogamos fora, estou dando um exemplo, você acaba cancelando o seu passado e
seguia o Senhor. Ele tinha 72 anos, eu não sei se eu contei isso aqui para vocês. Talvez eu já tenha contado há muito tempo atrás. E a gente falando uma vez numa escola dominical, acho que você vê que tem tanto tempo, né? Eu estou muitos anos lá na escola dominical. Mas na escola dominical a gente ministrou sobre perdão. Nós estávamos falando sobre isso, sobre feridas e tal. E terminou a ministração, beleza. Terminou o ensino e aí depois no final daquela escola, esse senhor me chamou.
nós queremos expressar a realidade do reino de Deus para outros e fazer de outros aquilo que nós somos, reproduzir aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, nós precisamos estar 100% curados. Você está curado é sinal de que você não vai ser de novo, não. Mas nós estamos curados é sinal de que nós queremos sempre, eu digo como feridos, liberarmos o nosso coração dizendo ao Senhor, sabe? Estar disposto a ser curado é uma dádiva do discípulo de Jesus. Sabe? É um dom decidir ser curado. Eu decido, eu não quero viver da forma como eu estou, eu não quero reproduzir algo que eu não sou. Porque nós não nascemos para isso, nós nascemos para perdoar uns aos outros e andarmos em amor. Amém? Amém? Uma das expressões máximas do amor é o perdão. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças. Pai, te peço, Senhor, que você traga a nossa memória, Senhor. Traga a nossa memória os lugares onde nós talvez erramos e guardamos, Senhor, mágoas e sentimentos, feridas, e que nós consigamos, Senhor, trabalhar o perdão. Talvez não vamos dizer que hoje nós estamos curados, mas que talvez hoje nós decidimos mexer em algo que traz dor, para começar assim o processo de cura. E eu te peço em nome do seu Filho, que o seu Espírito, Senhor, possa ir aonde eu não consegui falar por causa das minhas limitações. O teu Espírito possa ministrar onde eu não consiga ir, Senhor. E que faça além, Senhor, daquilo que nós até estamos pensando agora mesmo, Senhor. E traga, Senhor, cura no nosso coração, restauração, para que então você nos use, Senhor. Para que então você nos dê discípulos, Senhor. Porque muitos de nós não temos discípulos exatamente por causa disso, Senhor. Exatamente porque demonstramos, Senhor, o quanto nós somos feridos. E por muitas das vezes as pessoas não querem andar com pessoas feridas. Pessoas feridas afastam pessoas. Nós queremos estar sadios diante de Ti, inteiros diante de Ti. Por isso nós cantamos isso. Nós queremos, Senhor, dar tudo para receber tudo, Senhor. Dar tudo de nós. E dar tudo de nós não tem a ver somente com entregar o Espírito, mas o homem inteiro. O homem inteiro a Ti, Senhor. Que você possa fazer, Senhor. Que você possa operar nos santos, Senhor. Nesses irmãos, Pai. Em cada um, Pai, que um dia passou por situações, Senhor, dessas, Senhor, de ter sido ferido na caminhada, no trabalho, na família, nos relacionamentos. Eu te peço, Pai, que você faça algo genuíno, Senhor, e legítimo no coração dos seus servos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ia dar uma oportunidade aqui no Viviane, primeiro. Gente, a gente foi para Bolívia numa missão. Muito legal. Sério? Mi nombre es Francisca. Gente, meu nome é Viviane. Tá? Pra quem não me conhece. Quem não me conhece, dá licença. Nós fomos para uma missão na Bolívia e foi algo muito impactante, muito forte, muito complicado, muito difícil, mas muito abençoado. A gente viu, nós trabalhamos, na verdade, eu e o Paulo trabalhamos juntos numa igreja, onde a gente não trabalhou muito na rua. Nós trabalhamos mais por dentro da igreja. E vou falar mais do que impactou. O que impactou nessa igreja foi pelo simples fato dos jovens serem extremamente carentes. Nós, no primeiro dia, pregamos uma pregação, 3 pessoas pregando, né? Foi uma graça. Mas nós decidimos falar sobre compromisso, né? Relacionamento com a mulher, sobre esperar Deus, dizer não ao namoro. Falamos sobre compromisso e paternidade. Então, nós falamos
fizemos teatro, oficinas, e ele se desenvolveu muito bem. A gente chegou e era uma pessoa mais com todos os jogos, cavalo, e tal. Mas depois ele falando, ele tirava foto, fazendo teatro, o papel principal foi lindo. Nós deixamos uma grande semente nessa igreja, graças a Deus, uma semente de uma juventude assim, quer ser sarada, sabe? Quer ser motivada, que tem necessidade de pessoas que eu pastor sua graça, tudo bem. Então, uma juventude que quer algo, que quer coisas a mais de Deus. E na outra igreja também foi bem bacana, nós tivemos muitas oportunidades de sermos casados, e depois na outra igreja também foi muito legal, porque nós fomos pela rua, e também é muito bacana. Fala de ser. A pipoca faz sucesso. Aqui, deixa eu falar uma coisa. Mister Boga não foi, mas aqui, show de circo. Gente, Duran, Imael, né? Imael, cara, esses dois, vou te falar uma coisa, nós sentimos muito a sua falta com o Mister Boga, mas esses dois aqui fizeram sucesso, cara. As crianças na porta do nosso quarto, a gente não conseguia dormir. Quero ver pipoca, pipoca, viva aí! Foi sucesso, graças a Deus. Eu acredito que nós temos tudo já, né? Sim, acho que foi a parte mais meus ouvidos para, não sei, para alguma coisa. E o que Deus fez na minha vida
Bolívia tem ao todo 7% de crentes, né, evangélicos, e sendo que nos lugares onde a gente está era 0,5% e nos outros era 1% apenas de crentes. Os mormons estão à frente, muito mais à frente dos próprios crentes, batistas, assembleias, apesar que batista, assembleia, todo lado vai ter uma, né? Mas, além disso, existe ainda uma boa quantidade de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas ainda não alcançadas lá, e nós não tivemos a oportunidade de chegar até lá, porque os próprios cidadãos ainda foram até esses lugares. Mas isso aí é um desafio que nós vamos trabalhar. Mas como Viviane, Val, Orlando, Vivi falaram aqui, foi um desafio enorme. Eu já olhei no campo inteiro, né, nos ribeirinhos, e nada comparado lá. Quando a gente chegou no lugar lá, numa igreja, estava tendo uma festinha ali de crianças, e me deram cachorro quente. Cara, meu olho virou, cara, cachorro quente. Aí eu peguei o cachorro quente, quando eu dei a primeira mordida, imagina uma mistura de galinha velha, ovo sujo, tudo quando é troço sujo junto, misturado dentro de uma salsicha. Era aquilo ali. Cara, na hora que eu mordi, eu senti o cheiro, senti o gosto, cara, eu vou vomitar na mesma hora. E as crianças riram comendo aquilo, eu não posso, né? Cara, eu queria assim mesmo, ó, meu no bolso. Cara, eu quase passei mal. Mas, fora isso, eu tive algumas experiências espirituais. Fiz uma que Vivi ela não estava, que a gente foi visitar uma mulher que tinha separado do marido dela, e eu fui com o pastor lá, na visita, né? Aí chegamos lá na visita, a mulher ficou endemoniada, mas o interessante é que o demônio falou português, cara. Eu precisava falar nem nada brasileiro. Sério, cara, o pastor falando espanhol, eu também falando, a mulher também, desgramado falando português. Ele sabia que eu era brasileiro. Aí eu não vou sair dessa mulher. Aí o pastor, sai agora. O pastor era dele bruto, se não sair, você dava um tapa. Mas enfim, foi uma experiência assim maravilhosa. Passamos 21 dias ao todo, sendo que 17 dias de trabalho. A gente não tinha assim um descanso. Passamos em primeiro em torno de 1h30, como que Vivian falou, daquele trabalho junto à Assembleia, né, da Igreja Assembleia, sustentada por uma igreja brasileira lá de Xerém, que pega e sustenta o trabalho, junto com os queixos, que tem dificuldade até de entender o espanhol. Imagina o portunhol que a gente fala, né? Então a gente teve uma dificuldade sim quando a gente chegou lá, mas foi esse tremendo que Deus fez. Como a Vivi falou, o nosso coração ficou um pedacinho lá. Depois fomos por uma outra igreja, que é da Venezuela, que Vivi chegou só no último dia, que também está começando agora na igreja. Fizemos um trabalho lá, fizemos um projeto junto lá com o pastor. Depois fomos para uma terceira igreja, onde nós, uma semana conseguimos desenvolver o CDI, o Centro de Desenvolvimento Integral. Fizemos um projeto, fizemos a pesquisa no local. O engraçado quando eu perguntava assim, como que é o esgoto aqui? Ele, ótimo, a gente estava pela rua, cara. Cocô boiando assim, pela rua.
Wagner, todo mundo que conhece, né, o Wagner ficou lá, serviu já. E tem mais um que mora em Resende, que está voltando em janeiro também, para ficar de vez lá. E o Wagner, eu não sei até quando o Wagner fica, mas ele ficou pelo menos um ano e fica lá. Então nós estamos começando esse trabalho lá. Graças a Deus já tem 2 comissionados lá, né? Falei deles, e está sendo feito esse trabalho. Então não foi um trabalho por acaso, com umas férias. A gente deu um start naquilo que Deus queria fazer. E eu creio que é uma porta aberta para todos nós, de repente, em alguma data, em alguma época, estar lá também servindo, dando o que tem. E para poder finalizar, o que mais tocou meu coração de tudo isso, foi quando eu estava vindo embora, chegou o pastor Trifon. Ele é idêntico ao Evo Morales, o presidente, entende? Ele chegou, durante o projeto todo, ele só falou uma vez só comigo. Enquanto eu estava indo sim, embora, ele ficou assim. Aí eu fiz aqui, ele fez aqui também. Eu fui para cá, ele foi para cá. Aí eu falei, fala, né, alguma coisa. Aí ele foi lá e me abraçou e começou a chorar. E ele falava assim, por favor, o que vocês brasileiros têm de pouco aqui pra gente é muito. Ou seja, me veio um filme na cabeça, eu cantando, durando, pregando, e pessoas que não faziam o que era para poder fazer, eles estavam fazendo porque o pouco nosso para eles era muito. Então eu creio que marcamos histórias ali, foram mais ou menos 10 igrejas, né, que a gente está trabalhando ali, desde Batista até o pastor Trifon, que era uma igreja avivada. Foi a única avivada que ele foi, né? Mas foi uma igreja onde fizeram um trabalho tremendo, o pessoal do centro evangélico